pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindo ao módulo 16, você caminhando para a sua aprovação. E é muito legal, pessoal, quando você me escreveu por e-mail ou pelo Facebook, dizendo que foi aprovado. Fico muito feliz mesmo, sério. Eu vou passar de qualquer pessoa que exerce qualquer função, a gente está sempre torcendo para que tudo dê certo para você. Na realidade, a gente até se sacrifica muito para poder gravar o vídeo mais rápido, para poder gravar o vídeo mais legal, até porque como a gente não interage diretamente um com o outro, às vezes a gente fica com medo de estar do outro lado aí um pouco sacal, só que você tem que fazer as coisas com paixão, com amor, que vai dar certo. Tenha fé, turma, não desista e principalmente acredite em você mesmo. E ó, pro que os outros pensem, lasque-se, mande para aquele lugar, mande mesmo, ó, vá para aquele lugar, vá ali, senta lá, Cláudia. Pois é, faça isso, pessoal, que vai dar certo e vai valer a pena, como eu sempre falo com vocês. E agora a gente vai estudar o módulo 16, mais especificamente o título 8 da parte especial do Código Penal. O título 8 da parte especial do Código Penal é chamado de crimes contra a incolumidade pública. Você já sabe que toda vida que você vê a palavra pública no Código Penal significa um número indeterminado de pessoas. Então, pública significa um número indeterminado de pessoas. Turma, a gente veio estudando até agora vários crimes de perigo individual. Então, quanto ao número de pessoas atingidas, o crime pode ser ou de perigo individual ou de perigo coletivo ou comum. Então, quanto ao número de pessoas atingidas, o crime pode ser ou de perigo individual ou de perigo coletivo, ou ainda de perigo comum, são sinônimos. O crime de perigo individual, ele é aquele que atinge um número determinado de pessoas, ou uma só pessoa, ou um número determinado de pessoas. Pense nos crimes do título 1 e do título 2, por exemplo, roubo, estelionato, homicídio, extorsão. Todos esses crimes, eles têm como sujeito passivo ou um só indivíduo, ou um número determinado de indivíduos. Todos esses crimes, então, são crimes de perigo individual, porque os crimes de perigo individual são aqueles que têm como sujeito passivo ou um número determinado do indivíduo ou um indivíduo. Já os crimes de perigo coletivo ou comum, eles têm como sujeito passivo um número indeterminado de indivíduos. Como, por exemplo, o primeiro crime que a gente vai estudar é o crime de incêndio. O crime de incêndio, ele tem como sujeito passivo um número indeterminado de pessoas. É você causar incêndio, expondo a vida, a perigo, a integridade física de um número indeterminado de pessoas a perigo. Então pronto. Público, você sabe que é indeterminado, que significa um número indeterminado de pessoas. Portanto, todos os crimes previstos aqui são crimes de perigo comum. Professor, não é só o capítulo 1º, não, que fala perigo comum? Não, não é só o capítulo 1º. Todos esses crimes, eles protegem um número indeterminado de pessoas, como vocês vão perceber. Agora você já sabe o que significa pública. Mas o que significa incolumidade? Incolumidade vem de incólume. Incólume significa são e salvo. Então aqui, esse crime almeja deixar a sociedade sã e salva. Sã de uma explosão, de uma inundação, de um incêndio, sã de uma epidemia, sã de uma contaminação de produto alimentício ou de produto farmacêutico. São crimes previstos aqui para proteger a sociedade. O que é que eu vou fazer? Turma, nesses crimes de perigo comum, eles são muito parecidos um com o outro. Então, aqui dentro do crime de perigo comum, por exemplo, tem um crime de incêndio, de inundação, de explosão, e todos são muito parecidos. Todos têm forma dolosa, todos têm forma culposa, todos requerem que o bem jurídico de um número indeterminado de pessoas seja exposto a perigo. Então o que é que eu vou fazer? Ele vai do artigo 250 ao 259. Eu vou explicar 3 desses artigos.
E vocês, ou seja, eu vou explicar o crime de incêndio. E explicando o crime de incêndio e as disposições gerais acerca do incêndio, você dá para fazer a devida mutatis mutandis, ou seja, a devida adequação aos outros crimes, como inundação, como explosão, porque, como eu falei, eles são muito parecidos. O que vai diferenciar é a forma como a pessoa causa perigo comum na sociedade. No incêndio, é por meio de incêndio. Na inundação, é por meio da inundação. Na explosão, é por meio da explosão. Então, como a maior diferença é a forma como o indivíduo traz perigo comum para a sociedade, basicamente o que eu vou falar para o incêndio, quase tudo vale para os demais crimes. E, professor, por que você não vai ver crime por crime como o senhor tem visto? Porque, meus queridos amigos, esses crimes, eles costumam não cair tanto em prova. Razão pela qual foi super, ultra, mega difícil eu conseguir achar questões sobre esses crimes de incolumidade pública. Então o ideal é você conhecer só, assim, o ideal é que eu te dê diretrizes para você estudar sozinho e caminhar com os próprios pés. Então no capítulo 1 eu vou ver basicamente o crime de incêndio. Já no capítulo 2, que fala dos crimes contra a segurança dos meios de comunicação e de transporte e serviços públicos, aqui tem muita legislação especial que revogou esses crimes. Então, a maioria desses crimes já nem existe mais, razão pela qual eu já não vou nem ver mais esses crimes, e nunca vi calabrando em prova. Aí, quando eu chegar no capítulo 3º, a gente vai ver dos crimes contra a saúde pública. Aqui eu vou ver basicamente dois crimes. O crime de epidemia e o crime de contaminação de produto medicamentoso ou produto farmacêutico, alteração de produto farmacêutico. Ou seja, é um crime que virou crime hediondo depois que pessoas pegaram a pílula do dia seguinte, fizeram farinha e entregaram para a população consumir. As mulheres começaram a aparecer muito grávidas. E aí perceberam que tinham fraudado produtos medicamentosos. A partir do momento em que você altera, muda de fórmula dolosamente, adultera produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, existe um artigo que é o 273 que traz isso como crime hediondo. Então, basicamente, esse capítulo, esse módulo, consiste em ver três crimes. O primeiro é o de explosão, que aí você consegue adaptar para os outros. O segundo é o de epidemia, dos crimes contra a saúde pública. E o terceiro é o crime de falsificação ou adulteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, do 273, porque é o único que é crime hediondo. Então vamos lá. A gente vai estudar então agora o capítulo 1, que fala dos crimes de perigo comum. E basicamente o crime de incêndio do 250. E no 250 tem assim, ó: causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Turma, você já sabe que outrem aqui significa um número indeterminado de pessoas. Então aqui é o agente que dolosa ou culposa, como a gente vai ver, é o agente que dolosa ou culposamente causa incêndio. E com esse incêndio, ele expõe a perigo ou a vida, ou a integridade física, ou patrimônio de um número indeterminado de pessoas. Imagina que eu estou aqui no EVP e eu pego aqui uma folha deste código, que eu não sei de quem é, qual professor é da tia Lid, um beijo para a tia Lid, e eu pego uma folha do código da tia Lid e taco fogo. Causa incêndio numa folha do código da tia Lid. Será, queridos amigos, que eu cometo o crime de incêndio? Claro que não. Para eu cometer esse crime de incêndio, é necessário que o fogo que eu tenha causado seja um fogo perigoso. Seja um fogo, turma, que possa expor a perigo um número indeterminado de pessoas. Então, pequenos fogos, como no São João, você constrói lá o fogo para dançar a fogueira, ao redor da fogueira. Ou então, como no São João, que se mata o Judas. Ou então, pegar fogo numa folha de papel, nada disso é um fogo perigoso. Só vai existir esse crime se dolosa ou culposamente a pessoa colocar um fogo de grandes proporções e que possa atingir terceiros.
E quando eu falo terceiros, não é só uma, duas, três, cinco pessoas. Quando eu falo terceiro, significa um número indeterminado de pessoas. Então, pessoal, se eu tenho uma casa longe, a 250 quilômetros não tem ninguém perto, a minha casa é no meio do nada, e eu taco fogo na minha casa, eu não cometo esse crime aqui. Por que eu não cometo esse crime aqui? Porque, muito embora o fogo que eu taquei na minha casa seja um fogo alto, um fogo perigoso, não mora ninguém por perto. Então, incêndio requer não só que você cause um incêndio de grandes proporções, mas um incêndio que o fogo possa alcançar um número indeterminado de pessoas. Então, por exemplo, o EVP aqui de Fortaleza é num prédio, e eu tacar incêndio nessa sala aqui desse estúdio, o fogo pode se alastrar, pode ir para o outro andar, pode ir para o outro corredor. Aí sim eu respondo pelo esse crime de incêndio. Então, incêndio em lugar ermo, não vai ter esse crime de incêndio, não. Professor, mas você tacou fogo e causou lesão corporal em uma só pessoa, não tinha mais ninguém ao redor. Tem esse crime? Aí não. Só vai ter esse crime se eu atingir um número indeterminado de pessoas. No caso, teria lesão corporal no máximo. Se eu queimo algumas folhas do quintal, como o fogo não é perigoso, não tem como eu cometer esse crime também. Agora, se eu danifico o patrimônio próprio para causar perigo à coletividade, pode ser que tenha esse crime. Eu, por exemplo, moro em casa de condomínio. Se eu tacar fogo na minha casa, é capaz desse, que é meu patrimônio, eu posso tacar fogo na minha casa, eu posso tacar fogo no meu celular, eu posso fazer o que eu quiser. Só que, porque você tacou fogo na sua casa, esse fogo se alastrou por demais, expondo a perigo. Veja que não precisa nem atingir a vida, a integridade física ou o patrimônio. Basta expor a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de terceiros, de um número indeterminado de pessoas. Se eu taco fogo na minha casa e exponho a perigo o patrimônio dos meus vizinhos, a integridade física dos meus vizinhos ou mesmo a vida deles, consumo esse delito. Então, danificar o próprio patrimônio causando perigo à coletividade pode causar esse crime. Se o fogo não for perigoso, turma, como eu falei, é possível que haja, se o fogo ele for capaz de atingir só poucas pessoas. Pode ser o dano qualificado pelo uso, no artigo 163, parágrafo único, inciso 2. Então, se eu pego o celular do Hernani e taco fogo, pode ser o crime de dano qualificado, do artigo 63. Pode ser o crime do 132, perigo à vida, para a vida e saúde de outrem. Pode ser o crime de lesão corporal, se eu utilizo o fogo para lesionar uma pessoa diretamente. Pode ser o crime de homicídio, se eu utilizo o fogo para matar as pessoas. Então veja que só vai existir esse crime de incêndio se o perigo for para um número indeterminado de pessoas. Se o perigo for individual, para número de pessoas que você consiga contar, aí não vai ter esse crime. Não vai ter o crime se for perigo individual, vai ter outros. Então esse crime, turma, é um crime de perigo concreto. Não é um crime de perigo abstrato ou presumido. De forma que, se é um crime de perigo concreto, é necessário que o Ministério Público prove não só que eu coloquei fogo num canto, que eu taquei incêndio, que eu provoquei incêndio num canto, mas é necessário também que fique comprovado, no caso concreto, que o fogo foi perigoso. Em outras palavras, esse crime não é de perigo presumido. Em outras palavras, a lei não presume que qualquer incêndio é perigoso. Para eu responder por esse crime, tem que ficar comprovado que eu causei um incêndio e que eu causei um fogo perigoso. O sujeito ativo desse crime é qualquer pessoa e o sujeito passivo é a coletividade, ou seja, um número indeterminado de pessoas. Pessoas cuja vida, integridade física ou patrimônio foram expostos a perigo. Então veja que não precisa efetivamente lesioná-las, mas precisa pelo menos expor a vida delas a perigo. O objeto material desse crime é a vida, a integridade física e o patrimônio das pessoas. Já para o NUT, que ele é bem minoritário, é a substância ou objeto incendiado. O objeto jurídico desse crime é a incolumidade pública, ou seja, é deixar as pessoas sãs e salvas. Quando é que se consuma?
Esse crime é previsto na modalidade dolosa e culposa, como eu até já adiantei para vocês. E esse crime se consuma no momento em que, em decorrência do incêndio, traz-se um perigo comum para a sociedade, traz-se um perigo comum para a coletividade em decorrência desse incêndio. Então a consumação se dá não só quando você coloca incêndio, mas quando aquele incêndio provoca risco à vida de terceiros. Então, se o fogo se expande muito, consuma o delito, quando se expõe a vida, a integridade física e o patrimônio de outro a perigo. Turma, eu acho super legal um exemplo que o Rogério Greco, ele dá no livro dele, Curso de Direito Penal, volume 3. Ele fala, turma, que um cara, foi um dia do aniversário dele, era aniversário dele, e ele morava num local a ermo. Só que no dia do aniversário dele, todos esqueceram que era aniversário dele. Ele assim achou. E aí ele chegou em casa revoltado e lá estava tendo uma festa surpresa para ele. Repito, ele mora num local a ermo, não tem ninguém ao lado dele. E aí ele chegou em casa e ia ter uma festa surpresa para ele. Só que ele, muito revoltado, ele pegou e tacou fogo na casa dele. Saiu um monte de gente correndo. Todo mundo que estava fazendo a festa para ele saiu correndo, queimado, não sei o quê. E o Rogério Greco perguntava se dava para cometer, se ele responderia por esse crime na forma dolosa, pelo incêndio. Turma, nem na forma dolosa, nem na forma culposa. Você pode até dizer que foi na forma culposa porque ele agiu com negligência, mas por não verificar se não tinha ninguém na casa. Mas se ele mora num local a ermo, que é super difícil o acesso, e ele realmente achava que não tem ninguém, pelo menos o incêndio doloso, ele não responde. Eu dou maior valor a esse exemplo. O incêndio culposo, ele está no artigo 250, parágrafo 2º do Código Penal, como eu vou já ver com vocês, 250 é esse o crime que a gente está estudando. É um crime plurissubsistente, portanto a tentativa ela é admitida. Ou seja, eu posso colocar fogo nesse material aqui isolante do estúdio, que é uma esponja e é extremamente inflável, e com o intuito de o fogo se alastrar. E o Eduardo pode vir e apagar esse fogo. Diz, pô, Eduardo, faz isso não, cara. Nesse caso, se ficar comprovado que o meu intuito era tacar fogo mesmo, um incêndio, para alastrar no condomínio todo, alastrar no andar todo, eu respondo por tentativa de incêndio. Só que esse crime, assim como vários outros, além da tentativa, ele também admite a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Lembrem que o arrependimento eficaz e a desistência voluntária são dois institutos onde você mesmo entra na fase de execução e o próprio criminoso não continua, o próprio criminoso impede a consumação. Se o criminoso entra na fase de execução e ele mesmo impede e ele não esgota a fase de execução porque não quer esgotar, é desistência voluntária. Agora, se ele esgota a fase de execução e não consuma, impede a consumação, aí vai ser arrependimento eficaz. Então imagina, turma, que eu coloco fogo na esponja e antes do fogo se alastrar, eu me arrependo e apago com o extintor. Nesse caso, turma, eu não posso responder por incêndio. Por quê? Porque eu não causei incêndio, porque eu não quis causar incêndio. E a gente viu que, de acordo com o artigo 15 do Código Penal, aplicada a desistência voluntária ou arrependimento eficaz, o agente só vai responder pelos atos anteriormente praticados. Então, se eu taquei fogo nessa esponja, me arrependi e antes do fogo se alastrar, antes dele se tornar um fogo perigoso, eu apago esse fogo, eu posso responder no máximo pelo crime de dano que eu causei no EVP por ter colocado fogo, né, ter queimado parte da esponja. Turma, o crime possível também é cabível quando o objeto que você vai utilizar é inidôneo. Como por exemplo, eu vou queimar o EVP todinho, vou tacar água aqui. Ora, como é que eu vou queimar com água? Então o crime possível ele também é admitido nesse caso. No parágrafo 1º, antes da gente ver a modalidade culposa, que é no parágrafo 2º, a gente tem algumas causas de aumento de pena. Porque diz assim,
As penas aumentam-se de 1/3. Inciso 1. Se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio. Então, pessoal, eu sou doido para invadir o terreno da minha vizinha, mas minha vizinha está lá. E eu espero um dia onde ela não esteja em casa, porque se ela estiver em casa ainda vai ter o homicídio. Ela espera um dia onde ela não esteja em casa e taca fogo nas coisas dela tudinho. Pra quê? Pra ela se mudar e eu me aproveitar do patrimônio dela. Se eu tenho o intuito de obter vantagem pecuniária, pra mim ou pra terceiro, a minha pena vai ser aumentada de 1/3. É um elemento subjetivo, ou seja, para incidir esse inciso 1º, essa causa de aumento de pena por conta do inciso 1º do artigo 1º, do parágrafo 1º, é necessário que o agente, além do dolo de incendiar, tenha um dolo também de querer ter vantagem para si ou para outrem em decorrência do incêndio. No inciso 2º diz, se o incêndio é em casa habitada ou destinada à habitação. Está desocupada, mas é uma casa destinada à habitação e eu taquei fogo lá. Vai a pena aumentar de 1/3. Em edifício público, vai a pena aumentar 1/3, claro, contra a administração pública, ou destinado a uso público de assistência social ou cultural. É um museu, é um prédio que tem destinação, que teve dotação para ser museu, para ser uma casa de abrigo. C. Embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo. D. Em estação ferroviária. G. Em poço petrolífero ou galeria de mineração. Essas causas de aumento de pena, turma, eu, para ser bem sincero, não tenho muito o que falar para vocês. Porque eu não vou ficar explicando, turma, embarcação o que é, aeronave o que é. Porque você sabe que a embarcação, aeronave, veículo de transporte, uma estação ferroviária, aeródromo, tudo isso você sabe o que é. Portanto, não adianta eu ficar explicando. Só que no parágrafo 2º vem a questão do incêndio culposo. Não esqueça que só vai haver, de acordo com o 18, parágrafo único do Código Penal, só vai haver a punição do crime culposo se houver expressa previsão legal. E aqui o parágrafo 2º diz assim, se o incêndio é culposo, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então aqui, turma, comete a pessoa que viola um dever objetivo de cuidado e causa incêndio. Então, o dever objetivo de cuidado diz para ela ter mais cuidado de quando manusear o álcool, quando manusear o isqueiro, o fósforo, o fogo de artifício. E se a pessoa ela não tem esse cuidado, ela age com negligência, que é o não fazer, deixou de tomar alguma precaução, com imprudência, que é agir com afoiteza, ou com imperícia, é o que diz respeito à arte, ofício ou profissão, ele responde pelo incêndio na forma culposa. Então esse crime tem tanto do ponto de vista do crime doloso, como no crime culposo. No parágrafo 2º, no incêndio culposo, não vai incidir a causa de aumento de pena que a gente acabou de estudar do parágrafo 1º. Essa causa de aumento de pena, se o incêndio for em embarcação, questão petrolífera, em aeronave, aeródromo, não vai incidir no parágrafo 2º. Então o incêndio culposo causado numa petrolífera não vai aumentar de 1/3. Esse crime do incêndio culposo, como a pena mínima não passa de 1 ano, cabe suspensão condicional do processo, e como a pena máxima não passa de 2 anos, a competência dos juizados especiais. E aí vem o artigo 258. E esse 258, ele vale para todos os crimes desse capítulo 1 do título 8, para todos os crimes de perigo comum. Ou seja, vale para o incêndio, vale para a explosão, vale para a inundação, todas essas formas qualificadas trazidas pelo 258. O 258 diz assim, formas qualificadas do crime de perigo comum. Por isso que eu disse, é uma forma qualificada que vale para todos os crimes que estão do 250 ao 257. Incêndio, explosão, inundação e por aí vai. Se o crime de perigo comum, seja incêndio, inundação, explosão, for crime doloso e resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade. Se resulta em morte, a pena é aplicada em dobro. Então, eu taquei incêndio no EVP.
o meu único dolo era tacar incêndio. E de repente, por conta desse incêndio, uma só pessoa teve lesão corporal grave ou gravíssima. Minha pena vai ser aumentada de metade. Agora, em uma segunda situação, meu único dolo era tacar fogo no EVP. Acontece que eu taquei fogo no EVP e uma pessoa morreu. A minha pena é aplicada ao dobro. Perceba, turma, que nos dois exemplos que eu dei de aplicação do 258, eu falei para vocês que o meu dolo era unicamente tacar fogo no EVP. Que por acaso uma pessoa sofreu lesão corporal grave ou gravíssima ou mesmo a morte. Pelo meu discurso, você percebe que o 258 ele é um crime pré-doloso. Ou seja, ele é um crime que se qualifica por conta de um resultado mais grave. O dolo é tão somente causar incêndio. E por culpa, acabou que não era algo que eu almejei, por culpa, a pessoa acabou tendo a lesão corporal grave ou a morte. Então o que é que eu quero dizer para vocês? O crime de incêndio, de inundação ou de explosão, ele tem a modalidade qualificada, tanto do ponto de vista do crime, se o crime for doloso, como se o crime for culposo. Só que essa modalidade qualificada, ela agrava a pena do indivíduo, portanto qualifica, por conta de um resultado que aconteceu culposamente. Não foi o que a gente quis diretamente, mas o resultado aconteceu culposamente. Portanto, trata-se de um crime pré-doloso. O resultado mais grave, o que eu queria era só causar incêndio. Por nenhum momento eu quis causar lesão corporal em alguém, ou muito menos a morte, e eu causei. Aí eu respondo pelo incêndio com a pena aumentada de metade ou pena aumentada em dobro. Por quê? Porque se meu intuito for matar alguém incendiado, ou seja, um incêndio não vai trazer perigo para a coletividade, meu intuito é tacar incêndio, fogo em alguém, e esse alguém morrer incendiado, eu vou para homicídio qualificado. Agora não. O meu intuito é tacar fogo na minha casa para uma pessoa que está lá dentro morrer. Em tacar fogo na minha casa, a gente já viu que com essa conduta eu exponho a perigo os meus vizinhos. De forma que eu respondo por incêndio. Só que eu tive dolo em incendiar e dolo também em matar. Nesse caso, quando o dolo é incendiar e o dolo é matar, eu vou responder por homicídio qualificado, pelo homicídio praticado com dolo de matar a pessoa com incêndio e um incêndio simples. Por que eu não respondo por homicídio qualificado pela utilização do fogo e também na forma qualificada do crime de incêndio? Eu não vou responder pela forma qualificada porque, como eu já falei para vocês, só entra na forma qualificada se o resultado morte ou lesão corporal ocorrer por culpa. E no meu caso, eu tive dolo de matar e dolo de causar incêndio. Se você nota que é dolo, aí você responde em concurso formal pelos dois crimes. No caso, concurso formal impróprio ou imperfeito para as penas somarem. Agora, se minha intenção foi causar incêndio na minha casa, não para a pessoa morrer, e sim para causar lesão corporal nela, então eu tive dolo de incendiar, incêndio, e tive dolo de causar lesão corporal, no caso a grave. Então eu vou responder, o gravíssimo, né? Pelo artigo 129, parágrafo 1º, em concurso com o artigo 250 do Código Penal, que é o crime de incêndio, na forma simples. Só vem para a forma dolosa unicamente, repito, só a última vez, se essa morte ou se essa lesão corporal grave, ela ocorrer por conta de culpa do agente e não de dolo. Como meu tempo acabou, próxima aula eu vou começar conversando com vocês sobre a forma qualificada no caso de culpa desses crimes. Porque a gente viu a forma qualificada no caso de dolo. Agora a gente vai ver a forma qualificada no caso de culpa. Fiquem com Deus e bons estudos, galera. Tchau, tchau.